A todos. Tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Sejam muito bem-vindos. Nós aqui, o Centro Espírita Celuca, Luz do Caminho, hoje é o nosso dia de preleção, então a gente fala um pouquinho do Evangelho. Hoje vai ser comentado sobre o Cristo Consolador, é o capítulo 6 do Evangelho. Então, vamos começar, vamos fazer a preparação, nossa celebração, e depois a gente segue a conversa. Meu nome é Patrícia, espero que seja muito proveitosa a noite para todos nós. Então, peço para vocês, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos, agradecendo a presença, procurando sentir essa presença, principalmente do nosso anjo de guarda, esse ser que nos acompanha, que nos protege, que nos intui. Agradecemos também os mentores dessa casa, aqueles que preparam ela, que estão aqui sempre nos orientando, sempre buscando a melhor condição para esse trabalho, principalmente nossos irmãos da limpeza, que há muito tempo aqui se encontram preparando essa casa. Agradecemos também os irmãos da proteção, pedimos a eles que façam um lado luminoso em torno da nossa casa, que não permita que aqui adentre nenhum irmãozinho contrário aos nossos trabalhos, a paz e a harmonia da casa. E que caso encontre algum assim, que ele seja orientado e levado para lugares apropriados para eles. Também agradecemos todas as fraternidades amigas e pedimos principalmente a fraternidade de Bezerra de Menezes que fluidifique essas águas sobre a mesa, que derrame sobre ela os fluidos salutares, para que possa apaziguar nossos males, sejam eles qual forem, do corpo, da alma ou da mente. Agradecemos o nosso irmão Ismael, esse anjo preposto por Jesus para conduzir a nossa pátria, o nosso Brasil, para que aqui seja realmente a pátria do Evangelho. Pedimos a Ismael que ajude a cada um de nós a sermos exemplos desse Evangelho de Jesus, exemplo de tudo aquilo que falamos e que pregamos aqui. Junto a Ismael, seguimos nossa estrada rumo a Deus. Mas primeiro encontramos com Maria, nossa mãe, mãe de Cristo, essa mulher tão importante na nossa história, que aceitou essa difícil tarefa e fez ela tão bem. A Maria pedimos que abençoe o nosso planeta, que cubra ele com seu manto de luz, que traga muita paz, muita harmonia para a nossa casa e para todos nós. De braços dados a Maria, seguimos nossa estrada e encontramos com Jesus, onde sentimos uma luz intensa nos contagiando, nos preenchendo. E junto a Jesus agradecemos a sua presença na terra, todo o seu ensinamento deixado e pedimos a Ele que nos conduza ao Pai, a Deus, a quem agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de podermos receber um pouco desse ensinamento, conversar um pouco sobre esse Evangelho deixado por seu Filho e pedimos a Deus que nos oriente, que esteja sempre conosco, que tenha paciência com os nossos erros, com as nossas dificuldades, mas que estamos dispostos, principalmente a sermos melhores, a praticarmos tudo aquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Ajoelhados em espíritos, um coração cheio de amor, cheio de luz, elevamos nossos pensamentos ao Pai e a Ele, de todo o coração dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
e livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, hoje, capítulo que está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele, e hoje nós vamos falar desse capítulo todo, ele não vai ser dividido. É o Cristo Consolador. Linda a imagem ali, né? E acho que é exatamente essa imagem que me vem à cabeça quando eu penso no Cristo Consolador. Realmente alguém que nos ampara, que nos abraça e que fez tudo isso deixando o seu exemplo e o Evangelho para a gente seguir. Então, o nosso Evangelho começa assim: Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, quando Jesus fala isso para a gente, o que ele está querendo trazer? Que todos os nossos sofrimentos, todas as misérias, decepções, dores físicas, doenças, perdas de entes queridos, todas essas aflições encontram a consolação na fé que a gente tem no futuro, na confiança e na justiça que a gente acredita que vem de Deus. Porque, vamos pensar bem, para quem não acredita em nada, para quem acha que simplesmente nasceu, vai morrer, não vai para lugar nenhum, não tem continuação, não é um tanto desesperador? Não é um tanto sem lógica, sem um sentido maior? E eu acho que assim, a vida, se a gente não entender que a vida tem um sentido, para onde que a gente vai? Por que a gente vai fazer certas coisas? Por que a gente passa por tantas coisas nessa vida? E por que a vivência de um é tão diferente da vivência do outro? Porque as provas de um são umas e não vamos nem falar em prova, né? Porque quem não acredita em nada não acredita que também existem provas. Mas por que as experiências vivenciadas por um é tão diferente de vivências de outros? Então, a base que Jesus veio trazer para a gente é exatamente a questão de acreditar no futuro, mostrar para a gente que existe uma vida após a morte, existe uma continuidade, existe um porquê de tudo isso aqui que a gente passa, e também que a gente tem que ter a confiança no Pai. Por quê? Porque Deus é extremamente justo, é extremamente bom. E se Deus é justo e bom, por que a minha vida, a minha experiência é tão diferente da do outro? Por que as minhas dores são umas e a de outras pessoas são outras? Quando a gente pensa nessas questões todas, a gente faz eu acho que a grande pergunta da humanidade é assim, né? Como que eu consigo ser feliz? Como que eu consigo alcançar a verdadeira felicidade? E a gente vê que tem exemplos claros que só riqueza não traz felicidade, porque senão não tinha tanta gente rica, cheia de bens materiais, infeliz, às vezes que até comete um suicídio, ou então busca freneticamente alguma coisa para preencher a vida, acha que aquilo é riquezas, busca felicidades nas drogas ou em outros prazeres materiais, e na verdade no fim cai num vazio enorme, porque a gente não é só matéria, a gente é matéria e espírito. Então a gente precisa de alimento para ambas as partes. A gente precisa de alimentar o físico, mas também precisa desse alimento espiritual, dessa questão toda para a gente conseguir entender e buscar essa verdadeira felicidade.
Então, numa única existência, praticamente seria impossível a gente conseguir isso. É a mesma, eu falei uma vez aqui da história do diamante, né? Que ele começa carvão, começa uma pedra totalmente sem valor, sem valor mesmo, e acaba, e com o passar do tempo, com o sofrimento, com as imposições da natureza, da vida, ele evolui, ele se alinha, ele muda a estrutura dele e ele vira um diamante, uma pedra forte, valiosa, praticamente inquebrável. Então, é por aí a mesma questão nossa, onde a gente tem que entender essa questão que a felicidade a gente só encontra se a gente realmente seguir tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, se a gente realmente entender a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É a lei do amor, é a lei da justiça, é a lei da caridade, principalmente a lei da caridade. Então, as nossas aflições, os nossos problemas, tudo tem um motivo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, aceitar de coração, compreender isso de coração, que Deus é extremamente bom e misericordioso. Se Ele é bom e é misericordioso, por que a gente passa por tantas dificuldades? Por que a gente passa por tantos problemas nessa vida, nesse mundo? Deus quer exatamente que a gente entenda que essas questões a gente só vai conseguir evoluir, a gente só vai conseguir passar por elas quando a gente entender esse ensinamento todo que Jesus veio deixar. Então, muitas vezes, aquilo que nos acontece é uma resposta de uma própria atitude nossa, ou nessa vida, ou no passado, numa vida regressa. Porém, se a gente tem uma nova oportunidade, e principalmente nós que acreditamos, porque eu acho que quem vem numa casa espírita acredita no espiritismo, acredita em reencarnação. Então, se a gente está passando por alguma coisa aqui, tudo é para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Deus não está aqui para castigar ninguém, mas Ele está para nos fazer ensinar. E muitas vezes esse aprendizado, ele é um pouco sofrido, ele é um pouco doído, porque a gente foi concebido de uma maneira muito simples, muito rude, e nós estamos nos lapidando nas nossas existências, nos nossos problemas, no nosso dia a dia. É com eles que a gente aprende muitas vezes a ter mais paciência, a ter mais humildade, né? A ser mais bondoso, caridoso. E a gente deve buscar sempre resposta nos ensinamentos de Cristo. A consolação, essa consolação e com isso, com os ensinamentos dele, a consolação e o nosso jugo se tornam realmente um pouco mais leve. Se seguirmos tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, a nossa vida, né, passa a ser muito mais fácil. Imagina a gente vivendo sem o peso do nosso orgulho. Imagina a gente vivendo sem o peso da nossa vaidade, da nossa raiva, muitas vezes, do nosso ódio, né? Da inveja, da vingança. E esses sentimentos são como se fossem pedras em cima da gente. Imagina a gente deitado com uma pedra em cima do peito do nosso orgulho, não perdoando o outro porque ele não merece o nosso perdão. E em cima dessa pedra do orgulho está a pedra da vingança, de querer que o outro passe, sinta aquilo que nós sentimos, que ele também sofra o quanto nós sofremos. Então,
quando a gente vive esses sentimentos, a gente se sufoca, né? É difícil respirar com algo comprimindo o teu peito, comprimindo a tua respiração. Então, quando a gente consegue se livrar de tudo isso, imagina, fecha o olho, imagina uma pedra em cima do peito sendo orgulho, outra vaidade, outra raiva, ódio, vingança, e aquilo indo embora, saindo de cima de você, a gente respira, a gente consegue, a gente sente um alívio. E é isso que Jesus veio trazer para a gente, com o ensinamento dele, com tudo que ele passou nesses 33 anos de existência junto de nós aqui. Então, quando ele veio para a Terra, ele trouxe a lei do amor, né? Porque até então, a lei do amor, do perdão, porque até então se imperava na região o quê? A lei de talião, que era o olho por olho, dente por dente. Você roubou, você vai perder a mão, porque era assim, é como se as pessoas devessem pagar exatamente o tanto que ela fez. E Jesus veio dizer que tudo bem, o Pai sabe o que o outro deve, a nós cabe o entendimento do que ele fez com aquela mulher que ia ser apedrejada em praça pública. Ela errou? Ela errou, mas quem aqui não errou também? Então, quem não errou tem o direito, atira a primeira pedra. Aí todo mundo parou, pensou que todo mundo tem erro, todo mundo tem problemas, dificuldades, coisas a serem superadas. Então esse ensinamento, a lei do amor, ela não veio para tirar a razão de uma outra lei, das leis, né, civil, das leis que regem a sociedade, mas a gente tem que tentar entender muitas vezes que o que o outro passa, o porquê ele passou aquilo. É muito fácil, muitas vezes a gente se coloca naquela situação assim, se fosse comigo ia ser muito diferente. Eu, no lugar daquela pessoa, jamais agiria dessa forma. Será? A gente já passou por aquilo? Realmente aquela dor a gente já sentiu? Não, né? E mesmo que tenha passado por uma dor semelhante, uma pessoa é diferente da outra. O sentimento que move, o sentimento que cada um traz na alma é diferente. A vivência é diferente do outro. Então, às vezes, para uma coisa machuca demais, para o outro nem tanto. Mas a gente tem que tentar entender a dificuldade de cada um, porque nós também temos as nossas, né? Então, Cristo foi o nosso primeiro consolador. Então, ele veio, ele tentou, ele se colocou entre pessoas humildes, entre pessoas simples, ele teve a sua oportunidade de se colocar entre os estudiosos, entre os grandes sacerdotes e se colocou muito bem, não tenhamos nenhuma dúvida disso, mas o ensinamento maior dele estava ali junto com as pessoas mais humildes, as pessoas que tinham também bastante dificuldade. E, então, pensando em Cristo como nosso primeiro consolador, ele também veio com a promessa de nos deixar, né, um consolador prometido por ele. Por isso que tantas pessoas, tantas religiões acreditam que Cristo vai voltar. Porque quando ele fala, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Então, quando Jesus fala dessas palavras, a gente acredita sinceramente que ele esteja falando do Espiritismo. Que o Espiritismo não é uma coisa que veio da época de Jesus. Ele nos deixou, quando ele nos deixou, a humanidade da época ainda não estava preparada para receber o Espiritismo, para aceitar, para entender tudo que é essa doutrina tão rica, que é também uma filosofia, uma religião, baseada na ciência, baseada na fé raciocinada, na lógica e numa compreensão muito científica. O Cristo sabia, ele entendia a dificuldade que era para as pessoas daquela época. E que dificuldade seria também levar adiante tudo o que ele deixou, o que ele ensinou. As mensagens poderiam ser deturpadas, poderiam ter conotações diferentes da que ele queria passar, e muitas realmente o tiveram, né? A gente vê isso nas diferenças que foram nascendo entre religiões, que têm ali os seus pontos divergentes, mas que as mensagens dele, por exemplo, quando ele fala uma passagem que diz que os castigos serão eternos, pode até ser que os castigos sejam eternos. Enquanto a gente não aprender com eles, a gente não vai dar um passo para frente, a gente não vai subir um degrauzinho da escada, mas eterno nesse sentido. Às vezes, então, a gente passa por um problema, repassa por ele, e assim, eu particularmente aprendi uma coisa. Eu mudei a minha forma de rezar, eu mudei a minha forma de orar. Antigamente eu pedia, né? Ai, meu Deus, me livra desse problema, me livra desse problema. Hoje em dia eu peço, meu Deus, me ajuda a entender o que eu tenho que entender passando por isso. Me ajuda a aceitar e a aprender com essas questões, porque é assim que tem que ser. Para a gente dar um passo para frente, a gente tem que aprender com esse problema. Então, a dificuldade, e hoje eu não tenho vergonha nenhuma em ver um monte de coisa errada que eu fiz, mas que hoje eu aprendi com elas. Eu não faço mais, eu sei qual é a direção a ser tomada agora. Então, isso é uma coisa muito importante. E o Espiritismo, ele é consolador. Sabendo, quando a gente sabe e a gente entende de onde a gente vem e para onde a gente quer ir, a gente vem de um mundo primitivo, a gente está num mundo de provas e evoluções e a gente quer ir para um mundo feliz, não é assim? Quem ouviu a explicação lá dos 5 mundos vai entender bem isso, senão com certeza uma hora terá oportunidade de ouvir. Então eu faço uma analogia que Jesus é o nosso GPS, né? O GPS ele tem lá os mapas das cidades, a comunicação com o satélite que mostra qual é o melhor caminho, aonde eu driblo, eu posso desviar de pedágios, né? Para onde meu caminho vai ser mais curto, ou de repente se eu me livrar dos pedágios vai ser um pouco mais longo, mas eu vou gastar menos, porém mais combustível, mais tempo. Então assim, Jesus é nosso GPS e toda a informação é o ensinamento, é o evangelho que ele nos deixou. É só seguir aquilo que a gente consegue traçar um caminho para ir para esse mundo feliz. Então, por isso que a gente acredita que o Espiritismo é o nosso consolador, prometido por Jesus. A gente também muita gente costuma comentar, né? Ah, você é kardecista? Eu não sou kardecista, eu sou espírita. Allan Kardec foi quem codificou as informações trazidas pelos espíritos, colocou ela de uma forma entendível para que nós pudéssemos praticar o Evangelho de Cristo. Então, os livros, né, do Allan Kardec, a filosofia, ela vem clarear o que Jesus disse
e que não foi bem entendido ou não foi bem interpretado naquela época, porque havia-se uma dificuldade muito grande. Os homens naquela época não tinham evolução, não tinham maturidade para entender, porque hoje ainda é difícil. Muitas vezes a gente fala em espiritismo, algumas pessoas ironizam, não acreditam, falam, imagina, assiste, ninguém volta para contar. Meu Deus, como que não volta? Gente, se hoje nascesse uma criança, acabou de nascer e ela já sabe ler, e ela começasse ao primeiro dia de vida ler toda a bibliografia espírita que existe no mundo, ela morreria com 100 anos sem terminar de ler. Então, assim, óbvio que existe. Nem todo espírita consegue uma comunicação direta, mas ser espírita não é necessariamente se comunicar, ter visão, é praticar o que foi deixado por Cristo, é acreditar numa existência futura, é acreditar que a gente planta e a gente colhe, é acreditar que tudo que nos acontece é com base na lei da causa e efeito, que nós mesmos somos quem impusemos as nossas condições vividas hoje. Então isso é ser espírita, e principalmente antes de acreditar em tudo isso, ser cristão, acreditar em seguir os ensinamentos de Cristo. Na época que Jesus veio, ele falava muito por parábolas. E então é a forma como ele conseguia exemplificar naquela época para aquelas pessoas mais humildes, sem conhecimento todo. Imagina há 2000 e poucos anos atrás, a dificuldade que não era para fazer uma pessoa entender. Se hoje é difícil, imagina 2000 anos atrás. Então, por isso que muitas vezes Jesus falou através de parábolas. Muitas delas muito conhecidas, como, por exemplo, a do filho pródigo, que eu acho que tem dois ensinamentos muito importantes. O primeiro é a gente entender, o filho, entender que o pai, às vezes, não é que ele goste mais de um ou de outro, mas que ele dá mais atenção para aquele que precisa mais. Aquele que está ali do lado dele, ele sabe que ele ensinou e ele aprendeu. Aquele outro ainda não, aquele outro ainda está buscando algo que muitas vezes ele vai para o mundo buscar isso. E eu acho um outro ensinamento lindo dessa parábola. E esse pai, quando o filho fala isso para ele, depois de tudo que ele fez, tentando ensinar, tentando manter aquele filho ali dentro do padrão dele, dentro das regras dele ali, e mesmo assim esse filho revoltado, querendo alcançar o mundo, resolve sair de casa, o pai permite. Por quê? Mesma coisa Deus. Deus permite a gente faz o que a gente quer, a gente tem o livre-arbítrio. Só que também a gente aprende com isso. E esse filho também aprendeu. Ele foi para o mundo, ele curtiu, ele viveu. Só que chegou uma hora que o dinheiro acabou, que a felicidade, suposta felicidade dele, também acabou. Aí ele começou a viver até como escravo, junto de outras pessoas. E aí ele começou a entender o que o pai dele quis ensinar, o que o pai dele falava o tempo todo para ele. Aí ele... Quando a ficha caiu, como a gente diz hoje em dia, quando a ficha caiu, ele voltou e realmente arrependido, pedindo perdão e aceitando as condições do pai. Então, esse ensinamento eu acho lindo, porque muitas vezes a gente, como pais, a gente quer, a gente está vendo que o filho está errado e a gente tenta driblar ali, tenta fazer alguma... A gente tem que deixar aprender muitas vezes. É necessário, sabe? A experiência faz a pessoa. É difícil? Com certeza é difícil. Não é fácil. Mas muitas vezes é necessário. Porque essa pessoa, quando ela voltar, ela realmente aprendeu. Ela realmente entendeu o que era
o que o pai queria ensinar. Então, enfim, tem até outras aqui que eu queria comentar, mas o tempo já está em cima. Então, hoje a gente tem condições de entender, né, tudo isso. A gente tem provas reais da existência dos espíritos, fatos, coisas. E por isso, hoje, a gente tem condições de estudar, a gente tem disponível muita mídia, internet, é muito fácil. E buscar informação é querer evoluir. E quando a gente quer evoluir, tem uma passagem aqui que eu achei muito interessante no Evangelho. Ele coloca assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da incredulidade. Então, assim, a gente tem que acreditar muito, a gente precisa acreditar e a gente precisa entender essas dificuldades. Por isso, o Cristo Consolador, por isso, o Espiritismo, que veio mostrar para a gente que tudo é uma questão de evolução, que a gente vai sim parar de sofrer, a gente vai viver num mundo melhor a partir do momento que a gente realmente aprender a ser, aprender a perdoar, aprender a amar o próximo, aprender a lei da caridade, aprender a ser generosos, bons, humildes e tudo que a gente precisa saber e praticar está no Evangelho. Eu vou encerrar colocando aqui para vocês duas palavras que eu achei muito bonitas no final desse capítulo. E eu, assim, gostaria muito que cada um chegasse depois, durante a semana, num momento de disponibilidade, lê o capítulo 6. Ele é curtinho, mas ele é tão rico, ele é tão bonito, ele traz tanta coisa pra gente. E nesse finalzinho aqui, ele fala que a sabedoria humana, ela reside no devotamento. O que é o devotamento? É a dedicação. Então, a sabedoria humana reside no devotamento e na abnegação. O que é a abnegação? É o desapego. Então, se eu sou dedicado, se eu consigo ser dedicado e consigo ser desapegado, eu realmente estou inserido, estou caminhando com a sabedoria humana. A sabedoria está residindo em mim. E eu acho que assim, fica como exemplo para a gente. A maior dedicação foi de Cristo, que já estava lá, tranquilo, já tinha feito o dele, e ele aceitou o desafio de ser o nosso governante planetário, de nos conduzir, de vir à Terra como homem, viver uma vida humilde, simples, né? Totalmente dedicado ao próximo, totalmente desapegado dos bens materiais, e deixou todo esse ensinamento para a gente. Falamos em Cristo, vamos falar de alguém mais próximo, né? Alguém mais terráqueo realmente. Madre Teresa de Calcutá era uma moça rica, de uma família com dinheiro. Ela abriu mão de tudo, se dedicou às pessoas humildes e doentes, né? Teve exatamente essa lição de desapego e de dedicação. Outros exemplos, Chico, Divaldo, que são pessoas que trabalharam. O Divaldo ainda trabalha, Chico trabalhou a vida inteira, não se preocupou em aglomerar riquezas, em nada, mas se dedicou muito ao próximo, fez tudo que podia pelo semelhante. Então, hoje eu encerro pedindo para que cada um feche seus olhos
E que a gente peça para Deus para que a gente consiga, nessa nossa trajetória aí nesse mundo, que a gente seja realmente desapegado, seja dedicado a cumprir o Evangelho, a seguir os ensinamentos de Cristo. E também peço para que a gente encha nossos corações de amor, de paz, e que a gente leve esse sentimento, principalmente pedindo a paz universal, pedindo que todas as desavenças, as guerras entre nações, entre pessoas, famílias, que elas se extinguam, que esse sentimento ruim vá saindo, que dê lugar a muita paz, a muito amor que a gente está levando para todos esses lugares. Peço também para que a gente leve esse sentimento para dentro de todos os lugares que necessitam, para os hospitais, para os asilos, para as creches, para os orfanatos, para que as pessoas de lá recebam esse sentimento, esse amor aí, que ele venha completar essa necessidade que a gente tem, que a gente busca e que muitas vezes a gente nem entende direito o que é, mas às vezes a busca que parece ser material, ela não é, ela é uma busca só de amor, de sentimento, que precisa estar preenchido para que a gente realmente possa ser feliz. Agradeço imensamente a oportunidade, o momento, agradeço a presença de cada um de vocês, que a gente consiga levar para a nossa semana um pouquinho desse ensinamento, um pouquinho dessas palavras deixadas por Jesus, deixadas no seu Evangelho, e peço para que esse amor seja derramado também entre cada um de nós, que a gente consiga ter uma semana abençoada, cheia de paz e muito feliz. Que assim seja.